Bom dia, boa tarde ou boa noite para todas as pessoas que estejam ouvindo isso. Se é que tem alguém ouvindo isso. Eu acho que esse daqui vai ser o primeiro áudio-vídeo do canal. Vídeo-áudio. Não sei exatamente o que eu deveria chamar isso aqui que eu tô tentando fazer. Eu acho que eu gostaria de me apresentar. Me chamo Potato. Obviamente não é meu nome real, né? É apenas um pseudônimo é um nick que eu criei pra internet. E tem sido meu nick da internet desde os meus 13 anos, então eu não vou mudar agora. Esse canal aqui ele é um experimento. Ele é baseado, como tudo na vida, nada se cria, tudo se copia. Ele é baseado nos vídeos do Leo One, que é um criador de conteúdo que eu gosto muito. E há um tempo atrás ele fez uns vídeos falando sobre, que era tipo, silêncios constrangedores, e ele apenas falava o que vinha na cabeça dele, tinha momentos de silêncio e tal. E ele meio que tentava ter essa aproximação com os outros e ser o mais verdadeiramente ele possível nesses vídeos, pelo menos foi isso que eu interpretei. E ele meio que dizia isso com todas as palavras, então não era uma interpretação muito difícil de se fazer. E era meio que tentativa de quebrar essa questão desse algoritmo que tá sempre tentando, tipo, performar algo, ser algo, entregar algo, ser uma coisa sempre... essa economia da atenção, você está sempre sendo chamado pra tela. Porque esse não é meu primeiro canal, definitivamente não é meu primeiro canal. Eu já tive uns, sei lá, 4, 5. E todas as vezes que eu tinha um canal, eu sempre tentava melhorar mais a edição, melhorar mais, tipo, botar mais elementos, botar mais coisas, chama mais atenção, usa mais imagem, prende mais atenção. E agora eu tô tentando retornar. Às vezes a gente precisa retornar para o começo para que a gente possa avançar. Essa minha tentativa de retornar ao começo vai dizer respeito a, tipo, vamos desacelerar. Porque para manter um canal com uma boa edição, eu preciso de tempo. Não só uma boa edição, mas um bom preparamento também. E eu não tenho mais esse tempo, porque eu estudo. Eu faço faculdade. Agora estou nas férias, por isso eu tive essa ideia de começar um novo projeto, porque eu estou entediado. Porque aquilo também, né? A gente sempre tem que estar produzindo alguma coisa. Produção é uma coisa muito importante na nossa sociedade. Se a gente não estiver produzindo, a gente é inútil, né? É assim que essa máquina capitalista vende a existência humana. Então, sejamos produtivos. Então, por isso que eu estou tentando criar essa linha de argumentação, Mas eu ainda não falei o principal, né? Que é o que é esse canal. Esse canal vai ser parecido com a ideia do Lawan. Apenas eu falando por um tempo. Talvez... Minha intenção é que às vezes eu vou só pegar, gravar qualquer coisa e enviar. Às vezes eu vou pegar, gravar, fazer uma edição. Eu não sei o quão bem editado isso vai estar. Talvez esteja bem pouco editado. Talvez só uma musiquinha de fundo. Uma coisa mais... Uou, vibes. Talvez seja mais editado. Às vezes eu vou pegar sem roteiro nenhum, vou só falar o que vem na minha cabeça. Às vezes talvez eu faça uma coisa mais complexa, né? Porque a minha intenção é eu falar sobre tudo que vier na cabeça. Porque eu sinto que eu preciso me expressar de alguma forma. E não só me expressar, mas também como ser ouvido, ser escutado. E eu acho que isso é uma necessidade humana muito básica. Você ser ouvido, você ser escutado. Até pelas pessoas que dizem que não gostam de falar sobre si mesmas, sabe? Acho que dá oportunidade pra alguém falar sobre si mesmo. Sempre 99,9% das vezes a pessoa ela vai falar sobre si mesma. Se proporcionar um ambiente seguro bastante para que ela possa falar sobre si mesma. E eu não acho que isso é um comportamento narcisista. Eu acho que quando a gente fala sobre falar sobre si, parece muito aquela coisa de tipo esse egocentrismo, essa coisa de você estar focado 100% em você. Eu acho que até quando a gente não está falando sobre a gente está falando sobre coisas que dizem respeito a gente. As pessoas com que a gente se relaciona, eu acredito que muitas vezes são pessoas com que a gente se identifica em algum nível. As pessoas que a gente gosta, se a gente tá falando de uma série que a gente gosta, a gente também tá falando sobre a gente. Sobre um gosto nosso, sobre uma identificação nossa, sobre algo que a gente curte, sabe? E acho que, mesmo quando a gente não tá falando sobre a gente tá falando sobre a gente. Posicionamentos,
Tudo. Tudo. Músicas, séries, filmes. E eu acho que falar sobre a gente é uma maneira de se conectar com o outro também. Porque, por exemplo, pega as nossas amizades, sabe? A gente geralmente tem amizades com pessoas que se identificam com as mesmas coisas que a gente. Pode não ser as mesmas coisas no sentido de tipo, pô, a mesma série, as mesmas séries, as mesmas músicas, mas talvez a mesma história de vida, o mesmo humor, o mesmo senso crítico, sei lá. Acho que tudo é sobre identificação. E há um tempo atrás essa frase estava muito na minha cabeça, tudo é sobre identificação. Enfim. Eu acho que essa é meio que uma apresentação do que eu quero que seja esse canal. Meio caótica, porque eu quero que seja meio caótico. Acho que a arte surge desse caos. Então, eu não tenho pretensão de ser uma coisa grandiosa. Como eu disse, eu tenho pretensão de me expressar e de ser ouvido. Me expressar tá garantido. Eu vou postar isso e serão 6 minutos e 43 segundos de eu me expressando. Ser ouvido que é a parte difícil. Ouvir o outro é uma tarefa muito complicada. Muito complicada. E eu falo isso como alguém que está estudando para me tornar psicólogo no futuro. E esse exercício de ouvir o outro é difícil. E não é só ouvir do tipo prestar atenção no que você está falando, é ouvir de verdade. É quando a pessoa fala alguma coisa, entender o que ela quer dizer com aquilo para além da simples fala. Se alguém fala tipo, pô, estou com medo disso, não é só tipo, estou com medo disso, é tipo, o que nisso te causa medo? Por que você tem medo disso e não daquilo? Por que isso te causa medo? Que tipo de medo que é? Qual o nível desse medo? O que esse medo te remete? Esse medo te paralisa? A psicologia é toda sobre a análise do discurso, independente da abordagem. É sempre tentar entender o que o discurso do outro nos traz e nos diz sobre o outro, sobre a sociedade, sobre nós mesmos. Pelo menos eu acredito muito nisso. Outras pessoas vão discordar de mim, e tá tudo bem. Talvez essa minha fala também ela esteja esquecendo outras coisas, talvez exista uma abordagem da psicologia em que não tenha nada a ver com a análise do discurso. E eu apenas não pensei nela agora. Enfim. Eu sou Potato. Esse é o meu canal. No momento que eu tô gravando esse áudio, eu ainda não sei qual nome eu vou dar. Eu não vou garantir frequência. Não vou garantir edição. Não vou garantir qualidade. Mas eu vou tentar garantir uma boa conversa. Então sejam bem-vindos.